ritualísticas, tudo aquilo que está dentro do bom senso. Tudo que está dentro do bom senso a gente entende, a gente respeita e a gente não pode discutir, né? Só lembrando que o fundamento de Umbanda ele não muda, o fundamento continua sendo o mesmo, né? O que muda são os costumes. Isso é muito bom a gente deixar claro. Costume é uma coisa, fundamento é outra, né? Às vezes a pessoa tem o costume de fazer uma ritualística, vamos supor, deva abrir uma gira, então ela faz a saudação a Exu, cuida da trunqueira, tem vertentes que tem trunqueira, tem vertentes que não tem trunqueira, tem vertentes que coloca padê, outros não coloca padê, que seria uma oferenda, um agrado, e isso é um costume, né? Fundamento é outra coisa. Mas eu quero trazer esse texto, acho muito interessante, achei bacana, e é um assunto que eu quero bater um papo aqui e falar um pouquinho. Primeiro eu queria falar o seguinte, né? Também, existem muitas nomenclaturas se perdendo dentro da Umbanda, muitas nomenclaturas que foram introduzidas e muitas adaptações, né? Muitas adaptações. Por exemplo, iniciação, né? Quando a pessoa começa dentro da Umbanda, quando ele faz parte de uma corrente ou ele vai se afiliar a um terreiro, é um processo de iniciação. Porque algumas outras religiões, principalmente algumas pessoas do candomblé, falam que não existe na Umbanda iniciação. Claro que existe. Iniciação, de acordo com o dicionário, é o ato de começar, é iniciar algo. É a condição daquele que se introduz ou que é introduzido em alguma experiência misteriosa ou desconhecida. Então, iniciação não pertence nem a uma religião, o nome. A iniciação faz parte do dicionário. Então, o médium que vai começar na Umbanda, ele tem a iniciação. É tranquilo isso, não tem muito o que discutir. Com relação à coroa mediúnica na Umbanda, o que a gente tem que entender, né? Coroa mediúnica é desenvolver a mediunidade, é muito mais do que simplesmente ir até o terreiro, deixar-se levar, cedendo o corpo para as entidades que irão se manifestar. É uma ritualística e um fundamento importante dentro da Umbanda, né? Muitas pessoas confundem o desenvolvimento mediúnico com a incorporação pura e simples. Entendam, não há como simplesmente ir e chacoalhar o corpo no terreiro. Isso não é engrandecedor e qualquer um pode fazer isso. Ou melhor, né, pode achar que estão fazendo isso. Parte do desenvolvimento mediúnico se dá também com o estudo pautado no bom senso, que irá ser direcionado nos trabalhos espirituais que serão desenvolvidos. Primeiramente, devemos compreender que não importa, né, se achar que estão fazendo algo, mas precisa realmente entender o que se passa, né, que está ocorrendo ali, né? Como comparação, durante o ensino mediúnico não nos importa muito você achar que está de repente incorporando, que você está recebendo uma entidade, né? Na verdade, a coroa mediúnica, ela faz parte. Eu ia ver o texto, mas infelizmente está todo desformatado e eu vou falar realmente aquilo que eu sei, o que eu penso, né? Coroa mediúnica na Umbanda, a gente entende como são os orixás e entidades que fazem parte do nosso ori, como alguns dizem ori, outros falam chácara coronário, né? A cabeça. Mas basicamente quem é da Umbanda fala a coroa, né? Coroação. E coroação, basicamente, dentro da Umbanda, são médiuns potenciais que irão desenvolver a sua mediunidade, serão médiuns de incorporação, que já têm ali uma missão de trabalho espiritual dentro da Umbanda. Como que eu posso dar um exemplo de uma coroa mediúnica? Alguém da realeza, por exemplo. Existe o rei, né, e vem os sucessores. Aí nascem os sucessores, os filhos, os netos, né? E
Então, potencialmente ali, aqueles herdeiros serão reis, serão coroados, né? E a coroação ele vai deixar de ser o príncipe, ou de ser alguém que está na escala esperando para ser o rei, porém ele ainda não é um rei, né? Ele é da realeza, mas não é rei. E o médium, para poder ser um sacerdote, realmente ele precisa confirmar a coroação. Alguém vai passar para ele, além da outorga do astral, né? Geralmente é o Pai de Santo, que vai ali consagrar, vai como se fosse entregar essa coroa efetivamente perante a sociedade para confirmar que ele é um sacerdote de Umbanda, né? Então a coroa mediúnica, além de você carregar as entidades que trabalham com você ao longo da vida, ela é uma finalização do seu desenvolvimento, né? Apesar que a gente nunca deixa de desenvolver, mas a partir daquele momento você tem outorga tanto da sociedade, da religião, né? E do astral. Ali você pode ser um sacerdote. Então é muito importante. E basicamente, né, existem muitas formas de ritualísticas de coroação que a gente diz. Por exemplo, no meu caso, né, como eu fui médium, vamos dizer, ostensivo, médium que desde de criança eu incorporava as entidades, mas basicamente voltando na coroação mediúnica, né, que para nós seria um dos pontos de confirmação do sacerdócio. Antigamente não era através de diplomas, né, era através do seu trabalho árduo, de paciência, de desenvolvimento, de aprendizado, até chegar ao patamar que as entidades, principalmente, falam que você tem a missão de abrir uma casa, e o dirigente daquela casa e as suas entidades chefes vão confirmar isso, né? Hoje em dia parece que é diferente, né? Se não me engano, são através de certificados extracurriculares, né? Porque nem são reconhecidos aí pelo MEC, então são extracurriculares. Mas eu basicamente foi assim, né? Incorporava aqui, incorporava ali, fui entendendo, fui entrando minha trajetória dentro da espiritualidade, passei por kardecismo, várias escolas espíritas, e às vezes eu vou ser um pouco, mas eu vou falando um pouco de tudo, né? Porque para mim o médium, ele é médium em qualquer lugar, tá? Não existe médium de Umbanda, médium de kardecismo, médium de apometria, médium dali. Médium é médium. Se você incorpora na Umbanda, você incorpora no kardecismo, você incorpora em qualquer local que for necessário, que tiver, né, uma egrégora espiritual. Já parte desse princípio. Então essa divisão também, se está ocorrendo hoje, se está acabando, eu fico muito triste, porque médios que eu formo aqui são médios que vão ser médios em todas as situações necessárias. Mas voltando então na coroação, né, na coroa mediúnica, muitas pessoas têm já essa missão, e muitas pessoas serão sacerdotes dirigentes, mas você não forma sacerdote, você não forma dirigente espiritual, porque é algo que ele já carrega, né, dentro de si. Para quem acredita, dentro de outras existências, outros compromissos, né? Então a gente só pode desenvolver aquilo que a gente tem dentro de nós, e nós podemos desenvolver no outro aquilo que ele já carrega dentro de si, né? Eu não me sinto muito confortável com essas linhas de pensamento que falam que todo mundo é médium de incorporação, todo mundo pode incorporar, que todo mundo, por ser médium, carrega entidades de Umbanda, né? Eu não me sinto confortável, porque existem pessoas que serão bandistas dentro da sua jornada, e se a gente imaginar que a espiritualidade já tem um compromisso formado com você, como é que a gente pode imaginar que todos serão, sendo que não serão, né? Outra coisa, se
espiritualidade é organizada no sentido de prever o que vai acontecer e ter uma jornada longa com essa pessoa, não é que todo mundo, quer dizer, dentro da igreja pentecostal, todo mundo ali carrega a entidade Umbanda, na igreja católica, no budismo. Então eu não acredito nisso. Eu acho que cada divindade, cada ser espiritual, ele está trabalhando de acordo com a sua egrégora, né? Porque se não fosse dessa forma, não haveria necessidade da separação religiosa, ou todas as religiões seriam voltadas para a mesma linha de trabalho. E tem religiões que não acreditam em espírito, por exemplo. Quer dizer, se alguém não acredita no espírito e dentro dessa encarnação ele não vai ter a possibilidade de trabalhar mediunicamente como médio de Umbanda, por que a entidade Umbanda vai estar com ele?